Olá, alunos do 8º ano, aqui é a professora Elisângela de Língua Portuguesa. Vamos fazer a correção da nossa aula 7. Então, eu peço que vocês abram a apostila na página 31 e acompanhem comigo e deixem a apostila em ordem, tá bom? Então, aqui, né, nesse novo capítulo, no capítulo 2, vocês vão trabalhar os gêneros textuais tirinha e artigo de opinião, né? Dois gêneros textuais aí que tem como característica fazer o leitor refletir e criar uma opinião sobre algo, tá bom? Então, são, às vezes, né, até os artigos de opinião, eles completam os seus textos, né, com tirinhas, trazendo aí, fazendo uma relação entre os assuntos para criar aí, fazer uma crítica ou fazer o leitor criar uma opinião sobre algo, tá? Já a tirinha, ela traz isso com um pouco mais de humor, né? Ela tem o humor como característica do gênero, tá bom? Então, vocês tinham aí uma tirinha, eu fiz a leitura para vocês, né? Sobre o Armandinho, ele tinha uma questão, a professora fez uma questão que era sobre a doença aí dos animais, a raiva, e ele aproveitou isso para também fazer uma crítica, né, aos comentários e às postagens nas redes sociais, né, criticando aí o discurso de ódio, né, que é feito nas redes sociais. Então, vamos às interpretações do texto. Na página 31. 1. Após ler atentamente a tirinha, responda as seguintes questões. Por que Amandinho descreve a raiva como uma doença muito perigosa? Então, porque a raiva é uma doença viral e infecciosa de animais mamíferos. Então, é por isso que ele falou que a doença era perigosa, porque realmente é uma doença perigosa, né? Que os animais aí pegam, uma doença viral. B. De acordo com o texto, como a raiva é transmitida? Por animais contaminados, por meio de saliva, mordida e etc. E por comentários e postagem nas redes sociais. Então, o Armandinho, né, ele fala sobre a doença, sobre a raiva, né, como que ela é transmitida, mas aí ele aproveita e fala também como a raiva é transmitida através desse discurso de ódio. Então, aqui vocês podem citar as duas coisas, tá bom? Agora a questão C, na página 32. Há mudanças significativas nas imagens dos quadrinhos da tirinha? Não. Então, vamos perceber aqui, ó. O cenário não muda, o personagem é o mesmo, né? Apenas, né, só o que muda é o que? A expressão facial dele, né? Porque ele tá fazendo uma leitura e aí ele muda, então, a sua expressão facial. Então, é isso que vocês têm que colocar. Não. As imagens dos quadrinhos são as mesmas, o que muda é a expressão do rosto do personagem ao falar que são os transmissores da raiva, uma doença muito perigosa, tá bom? D. Descreva o cenário dos quadros na tirinha. Então, é possível perceber que é uma sala de aula, pela carteira com cadeira, assim como pela mochila de Armandinho no chão. Ele está lendo um texto que escreveu. Então, a imagem, né, o cenário, vocês percebem que aqui é o mesmo, tá? Uma sala de aula. 2. Releia o primeiro quadrinho e responda as perguntas. Procure no dicionário a definição da palavra raiva e transcreva. Então, vocês tinham que procurar. Falei para vocês que poderiam procurar no livrinho, como também nos dicionários online. Então, vou dar a definição aqui para vocês. 1. Doença infecciosa aguda causada por um vírus da família dos rabidovírus, transmitida ao homem pela mordida de animais infectados, cão, gato, lobo e etc. Caracterizada por lesões do sistema nervoso central que provocam convulsão, tetania e paralisia respiratória. 2. Acesso de fúria, cólera, ira. 3. Sentimento de irritação, agressividade, rancor e ou frustração. Então, vocês encontraram aí, né? Então, há 3 acepções para a palavrinha raiva. B. Pelo fato de Armandinho estar fazendo uma atividade escolar, qual acepção da palavra raiva melhor se enquadra no que provavelmente foi solicitado pelo professor? Então, prestem bastante atenção. O que foi solicitado pelo professor é a primeira resposta dele, tá? A raiva aqui como doença. Ele somente aproveitou o tema para depois falar sobre o discurso de ódio. Mas o que foi solicitado pela professora foi a raiva como doença. Então, a melhor acepção aqui seria
aqui, ó, a descrição da doença infecciosa. Então, seria a número 1, a primeira acepção, tá bom? 3. Pela sequência de quadrinhos, qual o significado da palavra raiva foi adotado por Armandinho? Então, ele deu a definição que a professora pediu, mas qual que ele adotou? Ele adotou, né, a definição que corresponde à fúria, ao sentimento de irritação. Então, as acepções 2 e 3, tá? Então, no último quadrinho, ele adere aí às acepções 2 e 3, tá? 4. Qual o efeito de sentido gerado pelos significados atribuídos à palavra raiva nesse quadrinho? Então, quando ele fala aí de raiva, né, ele tá querendo gerar algo, né, contraditório aí, causando o que no leitor, né, para chamar atenção? O humor, tá? Então, não é alegria, horror, tensão, tristeza. Então, é o humor. Lembra que eu falei para vocês que nas tirinhas ele utiliza o humor para fazer uma crítica, né, para fazer o leitor refletir. 5. Na tirinha, Armandinho, em seu trabalho escolar, expõe formas de transmissão da raiva. Marque as afirmativas corretas a esse respeito. Então, A. Armandinho demonstra conhecer as formas de transmissão da raiva. B. Armandinho observa outro contexto das redes sociais como meio de disseminação da raiva? Sim. C. O personagem afirma que a raiva é transmitida somente por animais contaminados? Não, né? A palavrinha somente deixa a questão errada. D. Armandinho define as postagens e os comentários em redes sociais como a forma de transmissão da raiva? Sim. A tirinha critica a postura e as práticas que se têm tornado comuns nas redes sociais? Sim. Então, vocês tinham que assinalar B, D e E, tá bom? 6. Releia o segundo quadrinho e responda as perguntas. Então, o segundo quadrinho é esse, ó. É transmitida por animais contaminados. A. O que Armandinho quer dizer ao mencionar que a raiva é transmitida por animais contaminados? Então, ele quer dizer o quê? Que essa doença, né, pode ser transmitida às pessoas que tiverem contatos com os animais, tá? Então, ele está falando da doença, da raiva quanto doença, que pode ser transmitida para as pessoas. B. Quem podem ser os animais contaminados? Então, lá nas acepções, nós já descobrimos que, além dos animais aí como cachorro, gatos e etc., as pessoas que apresentam comportamento agressivo nas redes sociais também estão contaminadas com o vírus da raiva, tá? Então, ele faz essa ligação, não só os animais, mas também as pessoas que fazem esses discursos agressivos. C. Que efeito de sentido a ambiguidade da palavra animais causa no texto? Então, eu falei para vocês que a ambiguidade é aquele duplo sentido, né? Coloquei frases, expliquei certinho para vocês. Aquele que é o duplo sentido da palavra animais. Então, vamos lá. A ambiguidade ajuda a construir uma expectativa no leitor, que é quebrada no terceiro quadrinho, gerando humor. Então, o humor, ele foi gerado, né, por essa ambiguidade. No começo ele está falando de raiva no sentido de animais. Aí ele vai no último quadrinho e fala assim, e também pode ser transmitida por aqueles que fazem, né, comentários agressivos. Então ele compara aí, né? Ele coloca dentro da palavrinha animais os seres humanos também, tá bom? Depois vem o artigo de opinião, né? Que é um texto que também expõe um ponto de vista, também leva o leitor a construir um posicionamento sobre algum assunto. Então, 7. Originalmente, as tirinhas eram publicadas nas páginas impressas de jornais e revistas. Elas continuam sendo produzidas nesse meio, mas ganharam espaço também nas diversas mídias virtuais, seja nas sessões de entretenimento, seja nos cadernos de opinião. Em que aspectos tirinhas, como a que você leu, se aproxima de artigos de opinião? Justifique sua resposta. Então, eu já expliquei para vocês onde que eles se aproximam, né? Porque os dois textos, eles fazem um posicionamento acerca de um tema, né? Então, lá na tirinha ali do Armandinho, ele se posicionou a respeito dos comentários nas redes sociais. Ele colocou a opinião dele, ele disse que ali, né, são pessoas com raiva também, pessoas contaminadas.
Então, ele fez ali um posicionamento acerca de um tema, que é o que faz um artigo de opinião também, tá? Então, essa é a relação entre os dois. 8. Você já percebeu o tom de humor de que a tirinha se utiliza para demonstrar opinião e crítica sobre os fatos da sociedade? Justifique sua resposta. Sim, né? Então, eu já expliquei para vocês que o humor, ele faz parte aí, né, do gênero textual tirinha. Ele é uma estratégia usada, né, para chamar atenção ali para um determinado tema, tá bom? Então, vocês tinham até esse exercício para fazer, tá bom? E deixam a apostila em ordem, corrijam tudo, até a próxima aula. Um beijão, tchau, tchau.